formando equipe. Você já deve ter ouvido falar em termos como indústria do cinema ou indústria do audiovisual. Não é um mero apelido, é que cada vez mais funciona em processo industrial, uma verdadeira linha de montagem de fábrica. Mesmo com o avanço tecnológico, deixando a produção mais enxuta, temos exemplos de youtubers que praticamente fazem tudo sozinhos, filmam, editam e distribuem seus conteúdos de forma solitária nas redes. Mas mesmo eles, quando a tarefa se torna mais profissional ou profissa, passam a contar com equipes. Entre essas funções, podemos destacar, mesmo que uma equipe pequena, algumas funções importantes. Roteirista. Ele tem a função de transformar a sua ideia em um texto que será entendido por toda a equipe, descrevendo cada cena, cada ação a ser filmada, o que será aprofundado mais adiante na nossa aula de roteiro. Diretor. Acabamos de falar mais adiante sobre improviso, em dar forma ao material escrito, tornar o roteiro realidade. Portanto, chegamos à figura do diretor. Cabe a ele a interpretação do roteiro, definir as imagens e sons que vão contar a história. O roteiro define cenas, ações e personagens. Mas chegou a hora de como a câmera irá ser apontada para a construção dessa narrativa. Qual ângulo, qual som, ou qual melhor pergunta a ser feita a um entrevistado. O trabalho da direção é buscar a melhor forma de contar a história de forma a tornar uma experiência única para o público que irá assistir. Esse trabalho se estende até a sala de montagem, onde a direção vai ver o processo de montagem e finalização, verificando o melhor corte, qual som deve ser aprimorado para determinada cena ou colocado, imagens que podem ser adicionadas, entre outros detalhes, para assim construir a narrativa e termos uma história contada por meio do audiovisual. Simplificando, a direção coordena a equipe de produção na busca do produto final. Muitos dizem que o filme é a visão do diretor, mas essa visão é construída de forma coletiva por meio do trabalho de toda a equipe envolvida. Produção. Sendo simples e direto, a produção viabiliza o projeto. Essa galera que, por exemplo, caso haja custos, tenha que se gastar dinheiro, vai realizar o orçamento, verificar valores dos itens de produção, obter parceiros ou patrocinadores dentro de outras funções como obter autorizações do uso de imagem dos participantes, autorizações para alocação dos espaços para a filmagem, os lugares que serão realizadas as gravações, organizar a agenda de filmagem, entre outras tarefas de organização. Um problema crônico da produção é trabalhar com limitação de recursos, sejam equipamentos, mão de obra ou financeiros. Cabe à produção tornar viável a maior parte do que for imaginado para a realização do produto audiovisual, dentro dos limites impostos pelos recursos disponíveis. Digamos de forma simplificada, o roteirista imaginou e escreveu. O diretor pensou na forma como construir a narrativa. Cabe à produção não apenas tornar possível o desejo dos dois primeiramente citados, mas apresentar o que de fato pode ser realizado dentro do cenário dos recursos existentes e organizar todo o processo de trabalho. Câmera, ou seu nome mais chique, direção de fotografia. São duas funções diferentes, mas como estamos tratando de produções pequenas, vamos falar de câmera. Mas se você quer deixar o amiguinho mais alegre, direção de fotografia. Ele interpreta os desejos do diretor e produz as imagens durante a situação de gravação. Um exemplo: em produções mais complexas, o diretor de fotografia determina o tipo de lente a ser usada, a melhor luz para a composição do clima, um tipo de enquadramento mais fechado. Portanto, este é um personagem que trabalha em constante diálogo com o diretor. No caso do câmera, em produções pequenas ele pode dar esses palpites, mas normalmente é visto só como o cara que opera o maquinário, no nosso caso o celular. Em produções mais robustas, o câmera segue as orientações do diretor de fotografia. Captação de som ou som direto. Mesmo em a produção audiovisual, som é tudo. Mantenha isso sempre claro na mente, mesmo quando trabalhar com pouco dinheiro. Você já deve ter assistido, por exemplo, um vídeo no YouTube onde entram as vozes de computador, ou pior, um som muito baixo,
Então, cuidado. O áudio é 50% do valor do seu produto final. Mais adiante daremos algumas dicas sobre edição, aplicativos para edição de áudio que foram utilizados em nossas aulas. Edição. Até agora você tem o chamado material bruto, cenas e sons gravados. Porém, você ainda não possui uma história montada. É na ilha de edição, na hora da edição, que essas cenas e sons finalmente se unem e a obra ganha vida. Aquilo que foi antevisto pelo roteiro, organizado no programa de edição de forma a construir uma narrativa. Simplificando, nós temos uma série de cenas soltas que foram gravadas durante o processo de produção. Durante o processo de edição, você constrói a narrativa, onde até mesmo algumas partes podem ser descartadas, pois podem ser verificadas que atrapalham o processo da velocidade da narrativa, a dinâmica da narrativa. Então, nesse processo, você constrói a melhor forma dela ser contada, a sua história, de forma que o público a assimile melhor. Tadá! E continue acompanhando nossos vídeos do projeto. Compartilhe com seus amigos, dê sua curtida, chame outras pessoas que estiverem interessadas e não deixe de acompanhar os próximos vídeos.